Eu não sei se eu concordo que é impossível manter uma luta de 1000 dias com o Camus por conta do ar frio dele, uma vez que a gente sabe que o Camus não atingiu o zero absoluto, né? A armadura de ouro, ela protege o cavaleiro. Inclusive, pra muitos, a armadura nem dá poder, ela só é um item de proteção mesmo. Pra mim isso não faz sentido, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas pra mim não faz sentido, mano. Não faz sentido. Vamos ver o que ele vai falar aqui do Shura. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão do hype estiver aparecendo pra você aí, clica nele que me ajuda pra caramba. E também se você quiser ajudar o canal, né, apoiar o nosso canal aqui, se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, quer se tornar aí uma espécie de patrocinador, digamos assim, daqui do canal, se torne membro e vem fazer parte aí dessa galera massa. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem o nome da galera que já faz parte aqui do nosso clube de membros, beleza? O clube de membros tá esperando por você. Inclusive, nós ainda estamos com o sorteio do mangá Manigold de Câncer, o Gaiden do Manigold de Câncer, pros membros aqui do canal, né? Pra participar, basta se tornar membro de qualquer nível, que você já vai estar automaticamente participando. E já temos data, né? Na verdade, a gente tem data desde o primeiro dia. A gente postou esse sorteio no dia 26 de março. E eu falei que seriam 2 meses, né? Então, no dia 26 de maio, nós vamos fazer uma live aqui para fazer o sorteio do mangá e vamos ver quem é que vai ganhar. Obviamente, uma live apenas para membros. Os vídeos aqui também estão saindo com antecedência para os membros, na medida do possível, obviamente. Então, se você quiser aí ter alguns outros benefícios, inclusive participar do nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp com todos os membros, que o pessoal conversa bastante lá. Então, se você quiser aí esses benefícios, se torne membro com qualquer nível, né, que ajuda pra caramba aqui. Outra forma de você nos ajudar também é através do Pix. Tô deixando aqui embaixo um QR Code para você escanear esse QR Code com a câmera do seu celular e nos apoiar aqui com qualquer valor, que já ajuda a nossa produção de conteúdo aqui bastante. Ou se você não puder escanear com a câmera do seu celular, tem aí também o link no comentário fixado, beleza? E hoje nós estamos aqui para fazer a parte 2 dos reacts lá do modo manual. A gente fez a parte 1 já. Ficou bem legal o vídeo, vocês gostaram bastante. É um vídeo até um pouco longo, né? Eu acho que esse aqui vai ser também, mais ou menos. Mas eu não quero muito enrolar, né? Acho que já enrolei demais aqui falando sobre tudo. E eu já vou começar. Já tô com o vídeo aqui, a parte 2, tá? Ó. Análise técnica dos Cavaleiros de Ouro, parte 2. Vou até curtir aqui. E, sem mais delongas, vamos dar o play. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe Jack. Opa, deixa eu acelerar também, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho pra gente ganhar tempo. Hoje vamos continuar as análises técnicas dos Cavaleiros de Ouro. No vídeo anterior, analisamos os Cavaleiros mais limitados, formando o trio mais fácil de derrotar entre os dourados. Se você ainda não assistiu, clique no card aqui em cima. No vídeo de hoje veremos com detalhes as habilidades de Camus, Shura e Miro, de forma técnica e sem favoritismo. Se você ainda acredita na Guerra de 1000 Dias, esta série de vídeos vai fazer você mudar de opinião. Não esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal. Agora, bora pro vídeo! Teve uma galera que não mudou de opinião ainda não, né? Mesmo depois de muito tempo. Como expliquei no vídeo anterior, ficou claro que para definir qual dos 12 dourados é o mais poderoso, precisamos analisar tecnicamente as habilidades individuais de cada personagem, pois em questão de Cosmo, todos são equivalentes. Sendo assim, derrotar um Cavaleiro de Ouro pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo das suas habilidades e capacidades individuais. Durante a Batalha das 12 Casas, o primeiro trio que entrou em combate foi de propósito o mais fácil de ser derrotado, pois Kurumada queria que os protagonistas fossem enfrentando desafios cada vez maiores, e por isso esses primeiros combates foram mais tranquilos. Tanto é que Aqui tem uma ressalva aí, né? Entre aspas, o Saga também lutou no começo, né? Foi a armadura sendo controlada ali. Então, meio que, se a gente considerar de fato ali o Saga, quebra um pouco esse argumento de que os 3 mais fracos foram os primeiros, né? A enfrentar os Cavaleiros de Bronze.
Seiya e Shiryu saíram praticamente ilesos dos combates. Suas armaduras aguentaram muito bem o tranco e saíram praticamente intactas. E Shiryu ainda saiu melhor do que estava antes da luta, pois recuperou a sua visão. Mas a partir de agora, a conversa muda de figura. Quem teve o azar de enfrentar o próximo trio que vamos analisar, não saiu da luta todo serelepe não. Shura, Camus e Miro estão em um nível acima de poder, e enfrentar qualquer um deles é certeza de que você vai ver a morte de perto. Contra esse trio... Inclusive até a luta do Miro, pra mim, é tipo assim... É a luta mais... que foi mais um massacre. Porque o Yoga não fez praticamente nada, né? Ele, obviamente, ele congelou ali um pouquinho da armadura do Miro, que ele tava começando a despertar o sétimo sentido, mas o Miro ganhou aquela luta. O Yoga só escapou porque o Miro mudou ali de opinião e teve misericórdia dele, atingiu os pontos, né? E fez ele conseguir se recuperar. Mas o Miro ganhou a luta. Trio aqui, as proteções das armaduras de bronze foram... E eu nem preciso falar pra vocês que eu odeio o Shura, né? completamente inúteis, pois os seus ataques causam um dano muito maior do que os ataques que usam simplesmente socos e somente causam danos de impacto. Dito isso... Isso é verdade. Aqui, esses três cavaleiros, eles têm ataques que vão além dos ataques físicos, né? O Máscara da Morte, ele já é um cara que vai além disso, né? Só que ele tá lá, cara, porque ele é o Máscara da Morte. É que nem eu falei no meu vídeo de ranking, né? Se fosse qualquer outro cavaleiro com a técnica do Máscara da Morte, seria roubado demais. Mas o Máscara da Morte é muito burro. O próximo cavaleiro que vamos analisar tecnicamente é Camus de Aquário. Assim como os outros dourados, Camus possui domínio perfeito sobre o sétimo sentido. A sua especialidade é usar técnicas congelantes. Entre os 12 dourados, ele é o único que possui essa habilidade extremamente rara e especial. Camus é um oponente muito difícil, porque ele é capaz de lutar a longa distância, usando rajadas poderosas como a execução Aurora, e também pode lutar a curta distância, usando o combate corpo a corpo, com seu pó de diamante. E além disso, uma habilidade muito especial dos guerreiros que usam o ar frio é um toque congelante, que pode congelar seus oponentes simplesmente por tocar em seu corpo. Pois é, combate corpo a corpo e... Aí é muita apelação, cara, muita apelação. Chegar muito perto de guerreiros que usam um ar frio não é uma boa ideia, porque se ele te segurar, meu amigo, você vai acabar virando um picolé. Conforme Camus vai baixando a temperatura, fica mais difícil para o seu oponente respirar, os seus movimentos ficam cada vez mais lentos, e caso o combate se prolongue, você pode acabar desenvolvendo uma gangrena por ficar exposto ao frio extremo por um período muito longo. Em outras palavras, é impossível lutar uma guerra de 1000 dias contra Camus. A temperatura negativa ao extremo em sua volta vai impedir que o combate dure muito tempo, e quanto mais a luta demorar, pior vai ser para o adversário de Camus. Eu não sei se eu concordo que é impossível manter uma luta de 1000 dias com o Camus por conta do ar frio dele, uma vez que a gente sabe que o Camus não atingiu o zero absoluto, né? E é uma premissa muito bem estabelecida em Cavaleiros do Zodíaco, que as armaduras de ouro, elas só congelam a partir do zero absoluto. Aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas o pote de sorvete, né? Tem até uma teoria de um dos inscritos aqui do canal. O pote de sorvete, a água de dentro congela. Mas aí você tá comparando uma armadura de ouro com um pote de plástico, né, velho? Enfim. Ah, mas o Camus congelou o joelho do Shaka. Mas não a ponto de tirar o Shaka de combate por conta de um joelho perdido. Ele não perdeu o joelho, né? Ele resfriou, digamos assim, o joelho do Shaka. Ele não tirou o Shaka de combate com aquele joelho congelado. Então, não dá pra gente comparar uma armadura de ouro com uma embalagem de plástico, cara. A armadura de ouro, ela protege o cavaleiro. Inclusive, para muitos, a armadura nem dá poder. Ela só é um item de proteção mesmo. Para muitas pessoas. Então, se é estabelecido que uma armadura de ouro só congela a partir do zero absoluto e o Camus não chega no zero absoluto, não dá pra gente eliminar a Guerra de 1000 Dias dele lutando contra um outro Cavaleiro de Ouro. Agora, se ele tivesse o zero absoluto, aí pronto, o Camus seria o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, talvez. Porque ele poderia congelar qualquer um, potencialmente o mais poderoso, né? Porque ele poderia congelar qualquer um. Mas não é o caso. Outro fator ainda mais agravante é que as lesões causadas pelos Cavaleiros do Frio não são tão fáceis de se recuperar. E que, por exemplo, teve o seu braço inutilizado pelo toque congelante de Yoga e teve que ir até a Ilha Kenon para se curar. Até mesmo Yoga, que é... Ó, por exemplo, o Shaka, ele não teve o joelho congelado igual o Ikki teve o braço congelado. Entende?
muito acostumado com as técnicas congelantes e treinou a vida inteira no clima mais frio da Terra, ficou em coma por mais de um mês para se recuperar dos danos que recebeu na luta contra Camus. Se o Seiya, por acaso, tivesse enfrentado Camus ao invés de Aldebaran no seu primeiro combate nas 12 casas, com certeza ele não teria continuado de pé para enfrentar mais ninguém depois dessa luta. É que nem eu já falei isso em algum vídeo aqui, o Yoga era o único capaz de derrotar o Camus, não tinha outro Cavaleiro de Bronze. Saga conseguiu segurar o relâmpago de plasma de Aioria, porque é um golpe de impacto, mas ele jamais poderia segurar a execução Aurora, porque além do impacto da rajada, os seus braços acabariam congelando instantaneamente, devido à temperatura de menos 273 graus Celsius, e eles seriam inutilizados. Muita gente confunde a temperatura que Camus pode alcançar. O frio de Camus chega a menos 273 graus Celsius. Falta muito pouco para chegar no zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. O único capaz de repelir o ar frio de Camus foi o próprio Yoga, que também usa ar frio. Qualquer outro que não domine a técnica congelante acabaria tendo os braços inutilizados se tentasse segurar a execução Aurora de Camus. Acho que não, cara. Aliás, o Saga naquele momento com a Sapuris, né, porque ele mostrou a imagem do Saga com a Sapuri, comparando ao momento que ele segurou o ataque do Aioria, né? Com a Sapuris eu acho que ele seria realmente congelado. Mas se o Saga tiver com a armadura de ouro de gêmeos, eu acho que não, cara. Tem que ter o zero absoluto. As armaduras de bronze são completamente inúteis diante dos ataques de Camus. A própria armadura de cisne foi totalmente estilhaçada. Um ponto importante sobre a análise de Camus é que ele não possui habilidades especiais de defesa, mas a sua técnica congelante lhe garante recursos e opções contra vários tipos de inimigos. Por exemplo, ataques de agarrão, ou que visam prender o oponente, como as cordas de Mimi ou as correntes de Shun, seriam completamente inúteis contra ele. Se você tentar agarrar o Camus, ele vai congelar os seus braços na hora. Os tentáculos do verme, que foram capazes de prender a Aioria enquanto os espectros passaram pela sua casa, seriam inúteis contra Camus, pois ele congelaria os tentáculos muito facilmente e os destruiria. Já o Cavaleiro de Leão falhou na missão de proteger a sua casa porque não tinha nenhum recurso e nem habilidade especial para se soltar dos tentáculos. Ele teve que concentrar toda a sua força para tentar arrebentar tudo na marra, do jeito mais difícil. E quando finalmente conseguiu, o bonde tudo já tinha passado. Devido às suas habilidades únicas, Camus fica acima de Aioria e Aldebaran no gráfico, pois de maneira geral, Camus é um adversário muito mais complicado de enfrentar. Com toda certeza. Falar em adversário complicado, o próximo cavaleiro que vamos analisar é Shura de Capricórnio. Aí eu quero ver o que é que ele vai falar do Shura, mano. Porque pra mim o Shura, assim, teoricamente ele teria uma técnica que é difícil de lidar. Mas da forma como o Shura apresentou essa técnica, pra mim ele é o mais bucha de todos, cara. Eu odeio o Shura, mano. E pra mim ele não é difícil de se lidar, não, mano. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Acho que ele vai mais pro lado da teoria mesmo, né? Do que o que foi mostrado na prática. Foi mostrado na prática é o Shura cortando, usando a Excalibur contra o Shiryu, aí ele corta a armadura todinha, mas o corpo do Shiryu não corta. O que pra mim não faz sentido nenhum. Ele lança a Excalibur contra a coxa do Shiryu, aí a armadura do Shiryu corta, aliás, a calça, né? A calça do Shiryu corta, o chão atrás da perna do Shiryu faz um buraco enorme, uma fenda enorme, mas a perna dele não corta, mano. Entende? Tipo, pra mim, pra fazer sentido, é tipo assim, vou desenhar aqui pra vocês. Tá aqui a coxa do Shiryu. Aí o Shura passa a faca aqui, né? Na coxa dele. Aí corta lá atrás o chão todinho. Pra mim, devia ter ficado um lugar referente à coxa do Shiryu no chão sem ser cortado. Pra fazer sentido. Aí cortou do lado aqui e do outro lado aqui. Mas não, corta o lado inteiro, como se tivesse passado pela perna do Shiryu, mas a perna do Shiryu em si não corta. Pra mim isso não faz sentido. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas pra mim não faz sentido, mano. Não faz sentido. Vamos ver o que ele vai falar aqui do Shura. À primeira vista, Shura parece ser um dos cavaleiros mais limitados, pois ele só ataca fisicamente e usa uma única técnica ofensiva, a Excalibur. Nesse caso, o que o faz ser melhor do que Aldebaran ou Aioria? Bom, imagine que o mestre ancião emprestou Acho que é a distância, né? sua espada de Libra para a Aioria. Agora temos um cavaleiro de ouro, que se move na velocidade da luz com o poder de cortar praticamente qualquer coisa. Muito bem, esse é o Shura. Só que o Shura não precisa da espada de Libra. Os seus braços e pernas funcionam como uma espada super afiada que, até onde sabemos, pode cortar qualquer coisa. A proteção das armaduras de bronze restauradas por Mu não significa absolutamente nada para ele. O grande chifre, o Seiya ainda consegue colocar a mão para tentar segurar. Mas se ele fizer isso contra a Excalibur de Shura, ele vai virar um cavaleiro maneta. Depois de ver como a Excalibur funcionava, Na teoria. Porque na prática, ele não conseguiu cortar nada do Shiryu. Então o Seiya não ia virar maneta, não.
Shiryu conseguiu detê-la usando uma técnica especial que prende a lâmina entre as mãos, mas essa técnica não dá pra usar toda hora, tem que ser em um time muito específico, e mesmo que você consiga inutilizar um dos braços de Shura, ele ainda tem o outro braço e as duas pernas, que também funcionam como a Excalibur. Contra Shura, você não pode ficar na trocação, pois cada golpe que ele te acertar vai ser um corte feio. Se Aldebaran cruzar os braços como ele sempre faz, vai acabar sendo cortado, e quando pensar em reagir, pode ser que seja tarde demais, porque dependendo do corte, a perda de sangue vai fazer você ficar mais lento. Aí é que tá, mano. Será se a Excalibur do Shura corta uma armadura de ouro? Eu acho que não, velho. Não sei, acho que não. Tipo, não tô falando de uma parte. Ah, o Seiya cortou o chifre do Aldebaran. Acho que o Shura também corta o chifre, mas tô falando de cortar as partes realmente que são... protegem lugares que são pontos vitais, né? Da armadura. Não sei, fica aí o questionamento. E mais fraco conforme o tempo passa. Shura é muito bom no combate corpo a corpo e também pode atacar à distância, projetando seus ataques, e mesmo quando é atingido, Shura consegue aproveitar o impacto e usar a força do seu oponente contra ele mesmo, usando a sua técnica Pedra Saltitante. Shiryu entendeu rapidamente que não teria como ganhar do Shura no mano a mano, então teve que apelar para uma técnica suicida. Shura é outro dos Cavaleiros de Ouro que não poderia ser um dos primeiros a lutar nas 12 casas, pois quem o enfrentasse, de um jeito ou de outro, não conseguiria lutar com mais ninguém depois, e isso atrapalharia os planos do Kurumada de fazer os protagonistas evoluírem durante as lutas. O seu maior ponto fraco é que não possui nenhuma habilidade especial de defesa e também não tem capacidade mental para se proteger de ataques psíquicos. Portanto, assim como a Ioria, ele também é vulnerável a ataques como o Satã Imperial, Golpe Fantasma da Fênix, entre outros tipos de ataques mentais e ilusões que perturbam a mente. Se o Niobe atacasse Shura com seu veneno, mesmo que ele fosse cortado pela Excalibur, o veneno do espectro mataria Shura da mesma forma que matou Aldebaran. Já os tentáculos do verme não poderiam segurá-lo, pois seriam fatiados facilmente. Se Saga não estivesse com eles, Camus e Shura ficariam sofrendo indefinidamente com as ilusões de Shaka. Devido a tudo isso que analisamos, Shura fica posicionado exatamente no mesmo patamar que Camus, pois apesar de os dois serem guerreiros perigosos... Tá, eu não sei se eu colocaria o Shura no mesmo nível do Camus, não, cara. Não, acho que não. Acho que o Camus é mais forte. Acho que no meu ranking eu coloquei o Shura. Na verdade, nesses três aí que ele tá analisando, depois do Máscara da Morte, lá no meu ranking já vinha o Afrodite, né? Eu já tinha colocado o Afrodite depois do Máscara da Morte. Ou seja, é um ranking acima do Máscara da Morte, né? O Afrodite. Aí depois veio o Shura, aí depois o Miro e depois veio o Camus. Aqui ele tá colocando o Camus e o Shura na mesma colocação. Eu não concordo. Não concordo. Mas entendo. Com poder de finalização muito letais também possuem limitações, principalmente no que diz respeito a técnicas de defesa e habilidades psíquicas para atacar ou se defender, sendo esses os seus pontos fracos. E o último dourado que vamos analisar neste vídeo é Miro de Escorpião. Miro é muito ágil, consegue se esquivar e bloqueia golpes poderosos. Possui também reflexos extraordinários e mesmo quando não consegue bloquear 100%, ele se move no último segundo para minimizar os danos que receberia caso fosse atingido diretamente. Ele mostrou isso na luta contra Seiya e também na sua disputa contra Saga. Miro realmente usa sua velocidade nos combates e não fica plantado no chão, como a Ioria. Isso eu acho massa, cara. O Miro, ele realmente usa a velocidade dele, você vê ele correndo. Acho legal, acho legal. Inclusive a luta dele com o Yoga é bem legal, né? E... assim, ele luta pouco. Na obra mostraram poucas lutas dele, mas quando ele luta ali é legal, porque mostra ele se locomovendo naquela velocidade e tal. Ele não fica parado, né? Que nem o Ioria, que nem o Aldebaran e tal. É legal. Mas eu não sei se ele vai colocar o Miro aqui como mais forte que o Camus. Pra mim o Miro é mais forte do que o Shura. Mais do que o Camus, acho que não. Não sei. Na minha opinião, o Escorpiano é o cavaleiro mais letal dos que analisamos até agora. Ah, isso é inegável, não tenho nem o que falar. Ele é o mais letal de todos esses aí, porque as agulhas, cara, tipo, é veneno, né? Causa hemorragia e tal. Então é letal. Até porque o Camus, como eu já falei, ele não chega no zero absoluto, então os Cavaleiros de Ouro podem acabar resistindo ao ar frio dele por conta das armaduras. Mas o Miro, ele pode atingir pontos muito específicos dos cavaleiros que estão, sei lá, desprotegidos e tal. Mas enfim, vamos ver o que ele vai falar aqui. Miro possui duas técnicas especiais. A restrição, que paralisa o movimento de seus oponentes, e a sua técnica ofensiva, chamada Agulha Escarlate. Esta técnica é muito especial, pois ela emula o efeito... E ele falou aqui, né, da restrição. Eu acho que eu tô começando a concordar com ele. Eu não sei se de fato ele vai colocar o Miro acima do Camus. Mas realmente o Miro, ele tem uma técnica de contenção, né? Que é a restrição. Mas o Camus também tem, cara.
Camus também pode utilizar, se o Yoga pode utilizar o círculo de gelo, o Camus também pode. Então fica um por outro. Enfim. Feito de uma picada de escorpião, mas em um nível muito mais complexo, estimulando o sistema nervoso da vítima, provocando paralisia e fazendo-a sentir uma dor insuportável, como se o veneno do escorpião não só afetasse a área do corpo onde houve a picada, mas sim como se o veneno percorresse por todo o seu corpo. A vítima vai se arrastando e se esforça ao máximo para levantar, apenas para tomar mais agulhadas, multiplicando o seu sofrimento. Com apenas 5 ou 6 picadas, a maioria perde a sanidade, devido à sensação de dor indescritível. Yoga e Cannon foram capazes de suportar 14 agulhadas, e podemos ver o que acontece. O corpo começa a jorrar sangue pelas feridas, e como sabemos, hemorragia é um problema quando se está lutando uma batalha de vida ou morte. Inclusive, esse ferimento do Cannon, que o Miro fez no Cannon, foi acarretar problema pra ele lá no futuro, quando ele tava na Saga do Inferno, lutando contra o Radamantes, né? Lutando contra os juízes do inferno ali e tal. Meio que deu uma nerfada no Cannon. E o Cannon ainda fez o que fez, né? Mas deu uma nerfada nele ali. Miro, ao que parece, tem um lado porque ele ainda tava com os ferimentos abertos. Então, pra você ver a gravidade desse ataque do Miro. E isso porque ele não utilizou Antares, né? Ele não utilizou Antares de fato. sádico. Ele gosta de assistir enquanto os 5 sentidos da vítima vão ficando cada vez mais fracos, enquanto ele decide se vai disparar Antares ou não. A sua disputa contra Yoga foi muito desigual. Enquanto Yoga se esforçava ao máximo para se manter de pé, Miro nem suava. Cara, quando Kurumada criou esse personagem, eu acho que ele não tinha noção de como ele é apelão. Mas não porque ele seja mais forte do que Camus ou Shura, mas sim pela característica dos seus ataques. Logo na primeira agulhada, ele já nerfa completamente a força de ataque e reação do inimigo. É verdade. Eu acho que eu vou mudar de opinião aqui. Eu não concordo que o Shura seja do mesmo nível do Camus, mas eu vou mudar de opinião com relação ao meu ranking lá no outro vídeo, que eu coloquei o Miro abaixo do Camus. Então eu acho que o Miro está acima do Camus, cara. Então, ou você desvia, ou você ataca primeiro, para que ele não consiga te atingir com nenhuma das agulhas. Porque se você levar apenas uma, você vai ficar mais lento e vai acabar levando as outras 14. Yoga tentou o seu melhor, mas simplesmente não conseguiu causar dano nenhum em Miro, que estava protegido pela sua armadura de ouro. Saga foi o que teve mais sucesso atacando Miro de surpresa no momento em que ele se preparava para lançar a Antares. Agora precisamos frisar um detalhe muito importante. Miro só precisa acertar o seu inimigo 15 vezes e aí já pode... Só 15. Mas ele pode utilizar todos de uma lapada só, tá? De ligar para a funerária. Se fizermos uma rápida comparação com a Ioria, vemos que o Cavaleiro de Leão acertou centenas e centenas de golpes no Seiya, e mesmo assim, ele saiu todo serelepe para continuar subindo as 12 casas. Vai chegar gente de novo, né? Chegou um monte de gente no outro vídeo falando, mas o Ioria não sei o quê. Mas foi, galera, o Ioria acertou o Seiya, pô, várias vezes e não matou o cara, mano. E não pode nem dizer que ele tava se contendo, porque ele tava sob efeito do Satã Imperial, ele tava lutando pra matar, e não matou o Seiya, cara, não matou. Mas se Miro acertar apenas 15 golpes no Seiya, ele não levanta nunca mais. Sim. Concordo plenamente. E é por isso que o Kurumada não colocou o Seiya para enfrentar o Miro de Escorpião. Simples assim, a proteção da armadura de Pégaso ou de qualquer outra armadura de bronze vai funcionar contra os golpes de Ioria e Aldebaran, mas não serve de nada contra Miro. E na velocidade da luz, acertar 15 hits é muito fácil. Devido ao roteiro de Kurumada, nós nunca podemos ver Miro aplicando de uma vez só as 15 agulhas escarlates, porque ele insiste em ficar dando palestra entre uma agulhada e outra. Mas aqui nós... É muito conveniente, né, que o cavaleiro que tenha essa técnica, que são 15 pontos para atingir, seja o cavaleiro que gosta de palestrar entre cada um desses pontos. Se não fosse, tipo, vamos supor que quem tivesse essa técnica fosse o próprio Ioria, ou o próprio Saga, né? O Saga não fala tanto. Então se fosse o Saga, por exemplo, com as agulhas escarlate, pô, adeus, GG. Nós podemos ver os capangas mortos, e eu duvido que ele vai ficar parando para fazer palestra em todo capanga que ele encontrar pela frente. Então é seguro assumir que ele pode sim lançar as 15 de uma vez e acabar com o oponente instantaneamente. Pela junção de todos os fatores que analisamos, Miro fica no mesmo patamar que Camus e Shura. Cada um deles tem habilidades muito especiais. Podemos considerar. Mesmo nível, né? Mas pra mim o Shura tá abaixo, cara. Pra mim o Shura tá abaixo. A gente pode até considerar o Miro e o Camus mesmo nível, mas pra mim o Shura tá abaixo. Colocaria até o Shura ali, junto com Máscara da Morte, a Ioria e Aldebaran. Mas enfim, né? Isso daí.
que lhes garantem uma vantagem expressiva contra oponentes mais limitados e que se resumem ao basicão. Para enfrentar qualquer um desses três, seria necessário encerrar a luta em apenas um golpe, o que é quase impossível quando se trata de um cavaleiro de ouro protegido por sua armadura. E quanto mais a luta se estender, pior vai ser para os seus adversários, devido ao congelamento dos membros, que vão te fazer ficar mais lento, os cortes pela Excalibur, que vão te decepar ou até mesmo fazer você perder muito sangue, a ponto de ficar fraco e perder os sentidos, ou as ferroadas do escorpião, que já enfraquecem o inimigo desde a primeira picada, por causa da dor lancinante, debilitando-o e dificultando para que ele possa alcançar o seu potencial máximo. Ué, botou todos aqui, foi o Shiryu, pô. Coitado do Shiryu. Usou o Shiryu como exemplo de tudo. Em apenas 15 hits, e você já era. Se eu pudesse escolher, preferiria muito mais enfrentar o Aioria, que só vai me dar socos, mas pelo menos ele não vai me congelar, não vai me esfaquear e também não vai me encher de picada de agulha de escorpião. Pô, o cara fala muito do Aioria, né, velho? Aí o pessoal chega falando assim, mas vocês são hate do Aioria. Mano, o Aioria é o meu top 3 Cavaleiros de Ouro preferido. Aí os caras chegam aqui porque eu tenho um pensamento igual ao do Philip Jack. Aí, vocês são hater do Aioria. Que hater o quê, pô? Sou fã do Aioria, meu. Só não sou louco. Contra golpes de impacto como pancadas e socos, a armadura vai me proteger. Agora, os ataques desses três aqui são capazes de atravessar a proteção até mesmo das armaduras de ouro. Na teoria, né? Na teoria. O Shura eu acho que não é, não. No próximo capítulo, vamos analisar detalhadamente as habilidades de Afrodite, Mu e Aioros. Olha aí. Caraca, mano, ele vai colocar o Aioros. Deixa eu ver. 3. Pelo menos no 4º lugar, né? Que é basicamente o que eu fiz. Eu coloquei o Aioros em 4º lugar. Acho que é. Mas enfim. Você concorda aí com a análise do Philip Jack aqui na parte 2? Onde ele colocou Shura, Camus e Miro todos ali equiparados, né? Iguais. Mas acima, obviamente, do Aioria, Aldebaran e Máscara da Morte. Eu já falei aqui que eu discordo. Pra mim o Shura é mais fraco, mas o Miro e o Camus eu até concordo, né? Que os dois são ali bem parelhos. Com o Miro, eu até mudei um pouco de opinião aqui, porque no meu vídeo eu coloquei o Camus acima, mas agora eu acho, né, depois de ver essa análise aqui, eu acho até que o Miro é um pouco superior ao Camus, mas os dois são ali equivalentes. O que você acha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para engajar o nosso trabalho. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, se inscreve aqui no canal para não perder, né, nenhum conteúdo que a gente lança por aqui. Se o botão do hype estiver aparecendo para você, clica nesse bendito botão do hype aí, galera, que o YouTube diz, né? Você tá dizendo, na verdade, pro YouTube que os vídeos desse canal são legais. E aí ele vai começar a entregar para mais pessoas. Outro vídeo tá chegando em 2.000 visualizações. Vamos tentar fazer com que esse vídeo aqui chegue em mais visualizações, tá? Se você chegou até aqui nesse momento, deixa aí nos comentários a seguinte frase. Vamos pensar aqui numa frase aqui. Bote assim. Na verdade, diga desses três, quem é que você acha o mais forte? Entre Shura, Miro e Camus, qual é o mais forte? Pra mim, dentre esses três, o mais forte é o Miro. Então você deixa aí a sua opinião, beleza? Que a gente troca essa ideia com muito respeito, com muita educação e vai dar tudo certo. E não esquece também do sorteio do mangá, do Money Gold pros membros aqui do canal, beleza? Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo aí na tela outras opções do canal para você clicar e ficar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.